veio aqui na rodovia. Você mora na praia, mas só tem que andar na rodovia, sabe? Se você for andar na rua da praia, na rua, você é assaltado. Se você andar na praia quando não tem ninguém, não sei nem o que pode acontecer por nenhum, quando não tem ninguém. E quando tem, é só aqueles homens que não trabalham, que estão lá soltos ali na praia, que daí é mais perigoso ainda. Aí hoje eu não dormi de volta. Eu agora... O meu ritmo circadiano, ele mudou no sentido de que eu não durmo mais todos os dias, né? Às vezes eu passo, tipo, vários dias que eu durmo, mais ou menos no horário X, durmo um número de horas X, porque nunca mais é muitas horas, a não ser que eu tomo aquele meu remédio inteiro, sabe? E de repente acaba o sono. E daí eu tô escrevendo, né? Então, eu queria falar, porque eu sempre tenho que colocar o título aqui, eu sempre esqueço, né? Que tem que colocar título para as pessoas interessarem de ouvir alguma coisa. Eu coloco depois, então, né? Eu sempre esqueço disso. As pessoas marcam as coisas para fazer live. Eu queria falar desse grande engano que é a pessoa se dedicar à arte, seja ela qual for, né? Bom, eu não vou dar o exemplo daquela pessoa com quem eu fui casada, porque já não gostaram, né, que eu estava preocupada com ele. Nossa senhora, as pessoas ficam inimigas da gente, sabe? Você se preocupa, porque é preocupante o que está acontecendo, né? E daí a pessoa fica tua inimiga. Não ele, né? A outra pessoa. Bom, tá. É um grande engano a gente se dedicar à arte, literatura, seja o que for, teatro, né? Porque eu já fiz... Eu trabalhei 10 anos com teatro, mais ou menos, assim, trabalhando mesmo, né? Estudando, trabalhando com teatro. E eu desapareci da história do teatro do Paraná, né? Que eu fiz teatro no Paraná. Eu desapareci da história. Aí depois eu fiquei só fazendo trabalho com artes visuais, né? Eu também estou desaparecida da história das artes visuais, né? Não é? Tem registros meus, quer dizer, do teatro nem registro não tem, que eu saiba. Das artes visuais tem algum registro, mas podendo todo mundo ignorar que eu fiz parte, que eu faço parte dessa comunidade chamada artistas visuais, as pessoas, elas fazem questão de te cancelar, de fazer conta que você não existe. Na hora que você muda de cidade, ninguém quer saber, sabe? Olha, mas isso aí é o de menos, né? Porque o que importa mesmo para um artista, um escritor, que eu também escrevo, né? É ele chegar no público dele, né? É ele vender o trabalho dele, dialogar com esse público. É isso que interessa, né, gente? Então, agora, exatamente assim, nesse período da minha vida que eu tô aqui na praia, eu tô me dedicando a escrever, tá? Só escrever, eu sempre escrevi, né? Desde meus 10 anos de idade que eu escrevo, mas eu tô assim me dedicando quase que só à escrita, né? E é muito ruim você ficar se dedicando assim um dia inteiro, porque eu passo a madrugada inteira. Tô querendo agora, eu tô fazendo, ilustrando livro, né? Pra deixar a história escrita mais curta. E aquelas ilustrações que eu estou fazendo com inteligência artificial. E é bastante difícil, é complicado, mesmo que não seja eu que estou desenhando ali, mas eu também tenho que trabalhar um pouco em cima, né? É complicado, é difícil, é trabalhoso, é como escrever uma história em quadrinho. Você tem que... Não é que tem que combinar, a história em quadrinho claro que não é igual. De quadrinho, o quadrinho tem que combinar com a fauna, né? E uma ilustração não é isso, né? Ela pode meio que chegar assim, de contra, assim, né? Do contrário, como pular uma corda ao contrário, assim, no texto, né? Até melhor se for assim. Mas isso dá um trabalho, viu, gente? Isso dá um trabalho. Isso te tira toda a energia. Eu tô morando na praia e o lugar que eu menos vou atualmente é pra praia.
Porque daí parece que pra eu ir pra praia, daí eu não posso dormir, não. Porque eu fico acordada até 7, 8 horas da manhã, 5. Aí depois eu fico podre, daí eu vou dormir. Eu tenho que tomar meu remédio ainda. Porque se eu não tomar o remédio, nem que seja um tiquinho só dele, porque eu não suporto mais ele inteiro mesmo. Aí eu durmo um pouco. Olha, tá um horror toda essa coisa, tá? Eu vou dizer uma coisa, eu sou bipolar, né? Olha, gente, quando eu comecei meu tratamento para bipolaridade, eu tinha 28 anos. Eu comecei a fazer análise, né, terapia, com aquele meu analista, que hoje em dia é um fascista, que não sabe, eu falo pelo menos para as pessoas. E também, né, tratamento com psiquiatra, com remédio. Nossa, foi uma dedicação, assim, que eu tive para me livrar daquela... É loucura, né? A bipolaridade é uma loucura, é um tipo de loucura, assim. A gente não gosta de falar disso, né? Porque hoje em dia, inclusive, não se usa mais esses termos, né? Antes era psicose, maníaco depressivo, agora é transtorno de humor, bipolar. Não é isso. Na verdade não é isso, não é transtorno de humor, nada. É loucurada. Mas aí, eu acreditava tanto assim que eu podia ficar boa, normal, porque o pior, porque quando você tá naquela coisa da bipolaridade mesmo, você sabe que você tá num processo ruim, né? Mas você não consegue parar com aquilo e você até não quer, eu sei lá porque, é uma coisa meio estranha. Você quer óculos escuros. Mas quando vem a depressão, ela é tão forte, meu Deus. Ela, pelo menos as minhas, né? Nossa, as depressões horrorosas que eu tive, sabe? Uma coisa horrorosa. E aí eu queria escapar disso, porque, tipo assim, por mais suicida que a pessoa seja, né? Na verdade, assim, ela quer ficar boa, porque todo mundo fica bem, porque a gente não pode ficar também, né? A gente quer ficar bem também. Depois eu tinha meus filhos já, né? Então, sempre foi pensando neles, assim, né? Não, eu vou ficar boa, eu vou... Ai, não sei, gente, sabe? Uma coisa. Daí você pensa, pô, mas eu sou uma artista, eu faço meu trabalho, eu tenho algum talento, tudo, né? Por que eu tenho que ficar assim, como se fosse um trapo, né? Então a gente quer ficar boa, sabe? Aí você faz... Eu, pelo menos, fiz todos os tratamentos possíveis. Eu não fui... Oi, carta down. Eu não fui aquela paciente assim que... Ai, não quer saber tomar remédio, que eu não acredito em médico. Não, eu sempre acreditei muito em médico. Por isso que hoje a minha personagem, que é uma sádica, é um médico, tá? De tanto que eu conheci esse filho da puta, como é que eles são. Eu obedeci muito, assim, médico. E eles nem sabiam o que eles estavam fazendo, gente. Eles davam cada remédio pra gente, você não faz ideia. Assim. Vou tomar café aqui. Tem um cheiro aqui, que boa. Vou tirar aqui. E sabe? Então, tá sol aqui, desgraçado. Nossa, tá tendo sol aqui, né? Mas será que eu não vou poder ficar aqui também por causa do som? Tô louca, eu não aguento som na minha cara. Só em tudo. Acho que eu não vou ficar aqui, eu já não pude ficar no outro lugar lá que aqui. Eu vou ter que ir embora, eu não tomei café na manhã. Essa mesa aqui dá pra sentar, não? Porque isso aqui que não tem sol em tudo. Tinha que pôr umas cortinas aí, né? Não tá louco, um sol muito forte. Eu já vou pedir um café aqui. Então, aí você faz todo um esforço, né, pra você ficar bem e tal. E o que acontece, assim, no final da tua vida? Como você passou a tua vida lutando contra uma depressão, uma doença,
Aí é claro que você não conquistou coisas como as outras pessoas, né? Tanto que quando eu dei por mim, que eu precisei, assim, tipo, trabalhar fora mesmo, eu tive que trabalhar, embora eu estivesse tirando, naquela época, eu estava com 53 anos, o meu certificado, o meu diploma de Belas Artes, porque eu já tinha feito, claro, tinha feito faculdade de pintura, tinha feito teatro, mas eu nunca me formei por causa da doença. Quando eu finalmente consegui me formar, que eu estava boa, mas eu também estava com um grupo, o Sala, né, um grupo de artes visuais e tal, que estava começando, assim, sabe, a dar aquela engrenada, assim, né? Aí eu tive que parar tudo e ir trabalhar, né? O concurso lá que eu tinha feito, fazia 4 anos, me chamaram na prefeitura, era emprego de nível médio, né? Aí, sabe, você pensa, pô, mas meu diploma não serviu de nada, né? Nada, né? E, quer dizer, e fora o sacrifício, né? Naquela época que eu estava bem, eu fiquei uns 10 anos bem mesmo. O sacrifício que eu fiz para poder me formar e aprender a mexer em computador também, aprender várias coisas, sabe? Eu não tinha dia nenhum, ia a pé para a faculdade, morrendo de fome, voltava de madrugada a pé, morrendo de medo. Então, sabe, todas essas coisas, você vê todo o sacrifício assim, que você fez para você ficar bem. Quando eu estava muito mal, assim, eu ia pra praia, né? Minha mãe tinha um apartamento na praia, para meus filhos não me verem mal, sabe? Eu levava minha máquina de escrever e lá eu ficava escrevendo nas peças lá, que eu também destruía as peças. Tudo. Mas era isso que eu fazia, sabe? Eu me internei algumas vezes, mas sempre porque eu quis. Ninguém nunca me obrigou, né? Nunca tive treco. E aí quando chega assim na minha idade, que eu tô com 66 anos, você percebe que as pessoas veem você só assim. Aquela pessoa bipolar, doente, elas te agridem, sabe? As pessoas que você devia confiar, é só agressão, xingamento. Até namorado que eu tinha, gente, sabe? De repente, quando ele soube que acho que eu nunca tinha falado pra ele que era bipolar. Quando eu falei, primeira briga, assim, discussão que teve, ele me chamou de louca, entendeu? É isso. E por aí vai, né? Inclusive essa pessoa que eu estava preocupada com ela agora, também escreveu não sei o que de bipolar, indireto. Mas assim, sabe? Então, mas por que eu tô falando isso? Porque daí eu me aposentei, porque eu fiquei doente, né? Por isso mesmo, né? Bipolaridade. Trabalhar na prefeitura, por você não ficar doente, você tem que ser doente já, porque você acha tudo normal. Aí eu me aposentei, tô aqui na praia, porque eu não aguento mais morar em cidade, como era Curitiba, né? Tem que ficar na praia, né? Nem que seja pra morar num casebre, que eu tenho que ficar na praia. E aí eu tenho que, e ao mesmo tempo eu tenho que ganhar dinheiro, porque o salário não basta, né? A aposentadoria não basta mesmo. Então, eu tô me iludindo de volta com a arte, né? Porque eu não vou arrumar empreguinho aí pra ganhar. Eu não vou mesmo, gente, até pelo amor de Deus, melhor não. Já passou essa época, né? Já quase morri naquele trabalho lá. Aí tô escrevendo esses livros, tô escrevendo um livro erótico, né? Bem erótico, assim, tal. E as ilustrações, tudo. Pra ver se vende, né? Pra ver se vende. Era um livro que eu já tinha, e daí eu reescrevi ele inteiro. Mas aí eu fico reescrevendo. E eu reescrevo porque eu sou assim. Entendeu? E daí eu lembrei, eu tô falando isso, porque daí eu lembrei do meu primeiro livro, assim, que eu publiquei, que se chamava O Garçom B, o Diário Verídico de uma Moçada Masoquista, que era uma história autobiográfica minha, né, que eu vivia naquela época, e que eu escrevia. Ai, criado, tem que ficar postando tudo aqui. Eu escrevia no meu diário, eu fazia um diário, então foi esse diário que eu publiquei. Eu estava pensando, olhem só como é que é a vida, como a vida, quando ela dá de ser incerta como ela é. Porque quem publicou aquele meu livro, gente, foi a editora Record, entende? A Record, naquela época, foi em 98 que eu publiquei, era a maior editora do Brasil. E eu recebi a resposta positiva em uma semana. Por isso que eu digo, sempre que eu publiquei livro, assim, com editora, que foram com 3 editoras que eu publiquei livro, inclusive uma de Portugal, sempre eu recebi a resposta no máximo em uma semana. E claro que eu mandei livro para vários editores na minha vida, com todo mundo, né? E quando eles não querem publicar, eles nem respondem. Ou respondem daqui 500 anos, ou esperam você perguntar, encher o saco, daí eles dizem que não.
Tem alguns que são até grossos, né? Mas olhem que engano que foi, que desacerto, porque, veja bem, o livro, ele tinha, como ele era um diário, né? Eu descrevia as cenas nossas, das nossas transas, tudo, né? Escrevia mesmo. Quer dizer, era um livro, então, com cena de sexo explícito. E aí, ele foi publicado pelo selo feminista da Record, que era Rosa dos Tempos, entendeu? Era uma escritora, né, que ela dirigia e tal, era dela, o selo que ela cuidava, né? A Rosemarie Muraro, uma grande feminista no Brasil. Ela gostou do livro por alguma razão que ela nunca falou qual que foi, e ela publicou o livro no setor de psicologia, entendeu? Aí o que acontece? É claro que o meu livro ia fazer sucesso se ele fizesse com aquelas pessoas que querem ler livros de sexo explícito, cenas de sexo explícito. É óbvio, né? No setor de psicologia, essas pessoas não iam procurar meu livro. E as pessoas que vão no setor de psicologia para procurar livros, elas vão lá para estudar. Elas não querem ler cena de sexo explícito, entendeu? Era isso. O sucesso que o livro fez, ele esgotou a tiragem, mas foi só uma tiragem. O sucesso que ele fez foi em outro setor, não foi setor de psicologia. E o livro ficou lá. Então, quer dizer, esse livro foi publicado muito antes do 50 Tons de Cinza, por exemplo. Mas foi publicado errado, entende? Então, que pena, né? É uma pena, porque aí agora, eu já desisti de editora, sabe? Porque essa última que eu publiquei lá em Portugal também, meu Deus, que não me pagou nada, gente. Tipo assim, me dizia que estava vendendo tanto livro, e daí quando eu pressionei, porque eu queria receber, dizia que era difícil mandar de Portugal para cá, dizia que não, umas coisas assim, sabe? Aí falou que não tinha vendido tudo aqui, tinha vendido muito menos. Aquilo tinha sido dado para as pessoas lerem. Quer dizer, eu cheguei à conclusão assim, que a editora, ela publicou aquele meu livro, Inspiração Boca a Boca. Esse foi um livro que eu levei 20 anos, escrevendo 19 anos, como cartão de visita deles, entende? Foi isso que fizeram. Aí agora o livro nem está mais à venda. E é isso. Então eu estou escrevendo esse meu livro aí, eu já publiquei 2 pela Amazon lá. E esse aí eu estou me dedicando mais porque ele é um livro BDSM, né? Ele é uma história, uma invenção, não é nada história minha, né? Então, eu tenho esperança de vender ele por causa disso, né? Mas você não consegue chegar no público de você, porque a Amazon não faz nada pro livro. Nadinha. Ele só publica e fica lá. Eu não sei o que tem que fazer. E as plataformas todas, né, gente, elas bloqueiam tudo, né? Você não consegue chegar em ninguém. Parece que o mundo, assim, ele se fecha em torno da gente, sabe? É uma coisa que eu comecei a entender hoje em dia, assim, por que acontece isso, né? Eu tô entendendo mesmo, é uma coisa bem do capitalismo mesmo, isso, sabe? Porque o Brasil, vocês veem, o Brasil, ele é feito, as pessoas querem, né, os estrangeiros, eles querem, os americanos, eles querem fazer da gente apenas mão de obra barata para eles, entende? Por isso que a educação aqui é tão ruim, por isso que a cultura é tão desestimulada, né? É só porcaria que tem aqui. Vocês veem a transformação que teve a música, por exemplo, que era maravilhosa, né? Na época da juventude, do Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim. Nossa, gente, era música muito boa que tinha no Brasil. De repente começou uma lixarada, assim, que quando tem um bom, assim, de vez em quando você fica surpresa, porque é só lixo. E as pessoas começaram a ficar com um gosto muito ruim e muito burras. Parece que no Brasil, assim, realmente a educação está fazendo as pessoas ficarem muito burras, né? Tanto que elegeu um Bolsonaro. Sei lá, sabe, gente, eu acho que não tem lugar mesmo para artista e... eu não sei, não tem lugar pra gente mesmo, sabe? A gente nasce aqui, sabe lá por quê, né? Tem lugar nem na família, não tem lugar em lugar nenhum. É isso, agora acho que vou até sair daqui, porque isso aqui tem uns bichos que eu não sei o que é isso aqui. Vou ver se eu vou lá pra dentro ou vou em outro lugar.
quem assistiu aí, mas acho só uma pessoa que tá aqui. Mas eu vou deixar aqui. Obrigada, então. Eu tinha que ter colocado um título.